E aí, sabe, por trás de cada gráfico, de cada tabela, sempre tem uma história só esperando para ser contada. Esses números, barras, linhas, eles não são só dados frios, não. São pistas que contam como o nosso mundo funciona. Então, que tal a gente mergulhar nesse universo e aprender a decifrar essas histórias juntos? Ah, quem nunca, né? Às vezes a gente bate o olho numa página cheia de informação e parece que está escrito em outra língua. Dá até um susto. Mas a verdade é que, com as ferramentas certas em mãos, qualquer um pode se tornar um verdadeiro detetive de dados. E a nossa primeira ferramenta, a mais fundamental de todas, é a tabela. Pode pensar nela como a espinha dorsal de qualquer visualização de dados. É aqui que tudo começa. Pensa na tabela como se fosse um arquivo super bem organizado. A função principal dela não é mostrar uma tendência de cara, mas sim entregar precisão. Na hora que a gente precisa daquele número exato, do fato concreto, sem tirar nem pôr, é na tabela que a gente vai encontrar. Vamos ver na prática. Olha só essa tabela simples. O título já entrega o assunto: quantidade de pessoas imunizadas por região. Aí temos as colunas, região e quantidade, e as linhas que listam cada uma das regiões. Para achar um dado, é muito fácil. É só cruzar a linha que interessa com a coluna certa. Então, vamos supor que a gente queira saber o número exato de vacinados na região Sudeste. A gente segue a linha Sudeste até chegar na coluna quantidade de pessoas vacinadas. E pronto, o número está lá, cravado. Essa é a grande força da tabela, a precisão. Agora, vamos dar um passo adiante com uma tabela um pouquinho mais complexa, uma tabela composta. Repara o que aqui tem mais colunas? Elas comparam a rede pública e a particular ao longo de vários anos. Isso permite que a gente não só ache um número, mas também faça comparações diretas ali mesmo. E é aqui que a história começa a aparecer. Olhando para a linha de 2019, a gente vê que a rede particular formou quase 1 milhão de estudantes, enquanto a pública ficou em torno de 250 mil. Fazendo a conta rapidinho, isso quer dizer que a rede particular formou quase 4 vezes mais alunos naquele ano. A tabela nos dá certeza para fazer essa afirmação. Ok, tabelas são ótimas para precisão. Mas e se a gente quiser fazer essas comparações de um jeito muito mais rápido, mais visual? Bom, é aí que entra a nossa próxima ferramenta. Gráficos de barras e colunas são como se fossem réguas visuais. O nosso cérebro é programado para comparar comprimentos de forma muito rápida. Então, em vez de ler vários números e comparar um por um, a gente simplesmente olha para o tamanho das barras. A diferença salta aos olhos na mesma hora. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Sem nem ler um único número, qual coluna é a mais alta? A da primeira dose, claro. Naquele instante, a gente já sabe que foi o tipo de dose mais aplicada. A visualização torna tudo muito mais intuitivo, mais imediato. E a coisa pode ficar ainda mais interessante. Esse gráfico agrupa as colunas lado a lado. Isso permite que a gente faça duas comparações de uma vez só. Dá para comparar a quantidade de homens e mulheres em cada Olimpíada e, ao mesmo tempo, ver como essa participação de cada um evoluiu ao longo dos anos. É muita informação num único olhar. E aqui temos uma variação bem divertida: o pictograma. Ele usa ícones no lugar das barras para representar os dados. Neste caso, cada casquinha de sorvete vale 1 litro. Funciona exatamente como um gráfico de barras, mas esse apelo visual das imagens pode deixar a informação mais simpática e fácil de lembrar. Então, aqui tem um ponto que é crucial. Se um gráfico de barras é como uma fotografia mostrando um retrato dos dados num momento específico, o nosso próximo tipo de gráfico é o filme completo, mostrando toda a jornada e evolução desses dados. Pois é, bem-vindos à nossa máquina do tempo dos dados, o gráfico de linhas. Ele é a ferramenta perfeita para a gente visualizar mudanças, identificar padrões e acompanhar uma história conforme ela vai se desenrolando com o passar dos anos, meses, dias. Olha só, este gráfico mostra a área desmatada na Amazônia ao longo de uma década inteira. O eixo de baixo, o horizontal, marca o tempo, os anos passando. O eixo em pé, o vertical, mede a quantidade, no caso, a área em quilômetros quadrados. E a linha que conecta os pontos? Bom, essa linha é a nossa narrativa. E essa linha conta a história completa de forma brilhante. A gente vê os altos e baixos, uma queda lá no começo e depois uma tendência preocupante de crescimento. Não estamos só vendo números soltos, estamos testemunhando uma tendência, a jornada dos dados no tempo. Certo. Já vimos como encontrar dados exatos, como comparar quantidades e como seguir uma tendência. Mas, e se o nosso objetivo for entender como um todo é dividido?
como as diferentes partes se juntam para formar o 100% de alguma coisa. É para isso que usamos os gráficos de proporção. Os famosos gráficos de pizza ou de setores e as pirâmides etárias são ótimos para mostrar a composição de algo. Eles nos ajudam a ver não só qual parte é a maior, mas qual a porcentagem exata do todo que ela representa. Dando uma olhada nesse gráfico de pizza, o círculo completo é o 100% do eleitorado brasileiro. Cada fatia, claro, é uma faixa de idade. De cara, a gente já vê que a maior fatia, com 25,12%, pertence aos eleitores de 45 a 59 anos. É um jeito super claro de entender essa distribuição. A pirâmide etária é um tipo especial e muito, muito informativo. Um jeito fácil de entender é pensar nela como dois gráficos de barras, um para homens e outro para mulheres, deitados e colocados um de costas para o outro. Ela mostra a estrutura de uma população inteira, revelando se ela é mais jovem, com a base da pirâmide larga, ou mais envelhecida. E pronto, está montada a nossa caixa de ferramentas para decifrar dados. A tabela para quando a gente precisa de precisão, os gráficos de barras e colunas para comparar quantidades, o de linhas para ver a evolução no tempo e os de pizza e pirâmide para entender as proporções. Cada ferramenta conta um tipo diferente de história. Da próxima vez que um gráfico aparecer por aí, a dica é não ver só os números, é tentar enxergar